A graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui retomando nossas aulas e nós vamos falar sobre montagem de pregações. Sabemos que tem tipos de pregações diferentes, né? Nós temos a pregação temática, temos a pregação textual e temos a expositiva. São 3 tipos de sermões que nós construímos e aplicamos na pregação da palavra de Deus. Então nós vamos ver agora a pregação temática. Como se expõe uma pregação temática? O que é o tema? O tema, ele é o assunto-chave do sermão. Então, antes de qualquer coisa, se você for fazer uma pregação temática, você precisa ter um tema e fique sabendo que esse tema é o tema-chave, né, do sermão para a construção desse sermão. O que o tema vai trazer? Ele vai trazer uma verdade ou uma ideia central, né? Então, tudo está centralizado no tema, tá bom? Então, o tema a gente vai desenvolvê-lo, né? E saber como montar um sermão temático. Agora, nós vamos ver alguns tipos de temas, porque o temas ele tem as suas qualificações, né? Então, quando você escolher um tema, você vai saber qual é a qualificação desse tema. Nós temos o tema chamado tema enfático. Esse tema, ele dá direção, né, ao sermão. E é o destaque especial e objetivo em relação ao tema, tá bom? Então, dá direção ao tema, né? Enfatiza o tema, né? E transmite o sermão com uma ênfase muito forte, muito firme, definida, tá bom? Então, esse é o primeiro tipo de tema, o tema enfático. O segundo tipo que nós temos é o tema interrogativo. Esse tema é em forma de pergunta, tá bom? Geralmente você vai fazer uma pergunta através do tema, tá bom? No primeiro, no enfático, você vai enfatizar aquele tema, aquele assunto em relação ao tema. Agora você vai fazer uma pergunta, o tema interrogativo, né? Então, vai lá, o título da pregação: Por que eu preciso de Jesus? Certo? Esse é um tema interrogativo. Por que precisamos de Jesus? Há uma interrogação aí. Então, é um tema interrogativo. Outro tipo de temas que nós temos é o tema declarativo. Ele se preocupa em esclarecer o assunto direto ao tema. Aquele assunto que o tema está trazendo, né? Ele vai fazer uma declaração, um tema declarativo daquilo que vai ser transmitido. Então, vai ser desenvolvido essa declaração desse tema. Aí começa, então, a desenvolver toda a explanação a respeito dessa declaração através daquilo que você está declarando através do teu tema. O tema imperativo. Geralmente, imperativo é algo que você obedece, que você determina ou que está determinado para si também, né? Então, são mandamentos, ordens divinas,
doutrinas bíblicas, tá? Imperativo, aquilo que já está determinado, que já está ali afirmado. Então você vai desenvolver a tua pregação em cima dessa afirmação, tá bom? Outro tema que nós temos é o tema histórico-biográfico. Esse tema histórico-biográfico, ele exige muito do pregador, né? Da habilidade de pregação do pregador, porque ele vai fazer exposições de personagens, vai fazer exposição do local, vai fazer exposição da época, das motivações, dos costumes e tudo mais. Então, ali exige uma habilidade, um estudo mais aprofundado do pregador para que ele desenvolva esse tema. Ok? Então, ali também está inserido também os costumes da época, ou das pessoas, ou daquela nação, ou daquele lugar. Então, tudo isso precisa ser explanado dentro do tema histórico-biográfico. Muito bem. Nós vamos, então, agora fazer aqui um esqueleto da pregação temática. Como construir um esboço de uma pregação temática. O que é preciso para uma pregação temática? Qual a primeira coisa que se faz necessário para uma pregação temática? É o tema. Então eu preciso de um tema. Eu preciso de um tema. Geralmente, quando se faz uma pregação temática, se você é convidado para pregar em algum lugar, aí o dirigente daquele local, o líder, o pastor, ele vai falar: olha, o meu tema é santidade. Eu quero que você fale sobre santidade. Então você vai buscar dentro da Bíblia textos que falam de santidade. Ah, eu quero falar de amor ao próximo. Então você vai buscar textos que falam do amor ao próximo. Ah, eu quero falar de perseverança. Então você vai buscar textos que falam sobre perseverança. Então, tendo o tema, depois o texto, tendo o tema, depois o texto, né? A sequência é essa, né? Primeiro texto, primeiro tema, depois o texto, né? Quando se faz o esboço da pregação, você tem uma introdução. Uma introdução. A introdução, ela é bem importante dentro daquilo que você vai montar, do seu esboço, que você vai montar para a pregação. Só que a introdução, ela não é a coisa que você vai se preocupar de momento para fazer o seu esboço. Você vai ter que analisar o teu tema, ler o texto, ver o contexto desse texto e tudo mais, tá? E vai montando a sua pregação sem se preocupar com a introdução de um momento. Porque em todo conteúdo de pregação, seja ele temático, textual ou expositivo, a introdução ela vai ser sempre a última coisa que nós vamos fazer.
tá? Primeiro nós vamos montar o esqueleto da pregação, o esboço da pregação. Depois de tudo montado, aí sim eu vou ver o conjunto geral de tudo isso. E em cima desse conjunto geral, então eu vou fazer a introdução desse sermão, tá? Tem muita gente que às vezes ela fica presa nisso aqui, porque ela já tem lá o tema, tem o texto, aí ela fica pensando na introdução. Como vai explanar essa introdução? Só que ela não tem que se preocupar com a introdução. Ela já tem tema, o texto, sabe que tem uma introdução a ser feita, mas ela já vai passar para a pregação em si. Ok? Então, agora nós vamos ver como é que nós vamos fazer a montagem dessa pregação. Tem uma coisa que chama de tópico e subtópicos. Deixa eu apagar aqui um pouquinho. Então nós vamos ter os tópicos principais. Dentro do assunto que vai ser pregado, eu vou começar a desenvolver esses tópicos, né? E vou fazer santidade, então, né? Nós estávamos falando do tópico principal, santidade. Então, o tópico santidade, o primeiro, segundo e o terceiro. Nós podemos sempre usar perguntas para o texto, também perguntas para o tema. Por quê? Para quê? Onde? Como? Todas essas perguntas, elas são necessárias para o desenvolvimento do esqueleto, né, do sermão. Então, para quê? Por que eu preciso ser santo? Como eu vou ser santo? Como eu vou exercer a minha santidade? Para que vai servir a minha santidade? Tá? Então são perguntas que eu vou colocar. E eu vou, primeiro, falar sobre como se deve ser santo. Então, dentro do texto, o texto vai me guiar dentro daquela direção e eu vou explanar esse primeiro tópico, que vai ser como. Depois, por quê? E aí, então, o terceiro eu posso colocar lá o resultado disso, né? O resultado. Como eu posso ser santo? Como eu posso buscar a santidade? Né? Orando, lendo a palavra, jejuando, buscando, me purificando das coisas do mundo, né? Então vou discorrer sobre como. Depois, continua sendo santidade, certo? Por quê? Então, o Senhor fala,
sede santo como eu sou santo. O Senhor quer a sua santidade. Amém? Então vamos buscar obedecer essa ordem de Deus. Sede santos, porque eu sou santo. Tá? Podemos discorrer dentro disso na pregação, aplicando para a igreja, né? Porque eu preciso ser santo. Então, eu já busquei como e porquê, e vamos ter o resultado. Alcançado a santidade, então, qual foi o benefício que eu obtive com essa santidade? Qual o resultado desse benefício hoje, agora e daqui para frente? São coisas que a gente vai caminhando, abrindo um leque, uma linha de pensamento, desenvolvendo o texto, a pregação dentro daquilo que vai surgindo na tua mente, que o Espírito Santo vai trazendo, e você vai desenvolvendo, vai anotando os tópicos e vai falando sobre aquilo. Então, você vai fazer e tal, um por um dentro disso aí. Tá? Aí, depois disso, nós temos no final uma conclusão. Nós temos uma conclusão. Essa conclusão que precisa ser transmitida, ela tem que ser uma conclusão, não para mim, mas uma conclusão geral, né? Então, foi falado o conteúdo da pregação, o tema, foi desenvolvido tudo, o como, o porquê, para quê, quando, onde, né? Tudo que foi necessário, que você buscou ali, e você aplicou na pregação, e aí você traz a conclusão dessa pregação. Qual a conclusão? Fazer a pessoa pensar, porque ela precisa ser santa. Se você já é santo, por que você tem feito através da sua santidade? Se você ainda não é santo, você quer buscar essa santidade hoje? Então são colocações para trazer as pessoas a uma reflexão no final. A conclusão é sempre trazer uma reflexão a conclusão ela vai trazer a pessoa a fazer uma reflexão para que através dessa reflexão ela tenha uma tomada de atitude ou uma decisão. Então a conclusão ela vai fazer a pessoa ter uma reflexão para ela ter uma tomada de atitude para uma decisão. Assim é levada a pregação. Após essa tomada de atitude e decisão, pode ser feito ali o apelo. O apelo ele pode ser feito através também de um convite, tá? Ou uma chamada. Venha você agora que queira, né? Venha. Ou eu estou te convidando, o Jesus está te convidando, o Senhor está te convidando para você vir, para ser santo.
para tomar uma atitude em relação à santidade que Deus quer para a tua vida. Então, aí é o fechamento, tá bom? Aí se conclui tudo. Então, eu espero que esse primeiro vídeo nós possamos entender essa parte, e no próximo vídeo nós vamos caminhar para estarmos colocando outros fatos em relação também à pregação, a sermão para ser transmitido. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.